Alô? Alô? Boa noite. Olá, Flávia. Boa noite, tudo bem? Eu não lhe escuto. Oi, Flávia. Consegue me ouvir? Você me escuta? Você sim. Deixa eu tentar aqui. Agora você me escuta? Estou te escutando, perfeito. Tá, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Você me ouve agora? Sim. Não, então tá bom. Tranquilo. Entrei um pouquinho mais É um cedo mediador? para gente garantir qualquer problema, né? Ter um tempinho para resolver, porque essas É, coisas sempre acontecem. E é sempre sempre quando a gente acontece. está atrasado, né? Fica em É. cima da hora. Você é o mediador? Eu tenho uma apresentação e vou fazer isso, a moderação também, A tá? moderação. E Eu acho que é moderação mesmo. Espera aí, deixa eu só vou moderação. ter que confirmar E aqui. eu tô assim extremamente gripada, Ah, não, desculpa, congestionada. desculpa, desculpa. Peraí, só um minutinho que eu acho que eu me confundi aqui, né? Não. Desculpa, Flávia, não, vou moderar amanhã. Hoje eu sou só apresentador. Ah, você vai apresentar qual? É o artigo das Bets. Ah, tá. São 15 minutos? Uhum. 15, né? Até 15. Tá, não, até 15 minutos. Não, tá joia. Porque eu até estava apresentando um trabalho do doutorado na sexta. Uma tosse, uma tosse. Quando a gente começa a falar aí mais, né? E aí o É, professor força, até me né? orientou. Ele disse, Flávia, assim, essa tua tosse não tá normal, porque tá muito tempo. Ou tu tá com influenza, ou tu tá com Covid, alguma coisa tu tá, porque tu tá com uma tosse horrorosa. O meu professor falou. E eu disse, professor, eu tenho que apresentar um trabalho na segunda-feira. Ele disse, vai lá, força na peruca. Seu é qual, Flávia? O Você vai meu apresentar? é satisfação, amor à marca, os bancos Ah, tá. digitais. Ah, não, então tá. É da sua tese? Do meu mestrado. Da minha tese, eu vou fazer sobre private bank. Entendi. Olá, Adeline, boa tarde. Olá, boa Aliás, boa tarde. noite. Tudo bem? Pois é, tudo jóia? Vocês estão falando de onde? Do Maranhão. Eu falo de Belo Horizonte. A gente Gente, eu está vou tudo confessar uma misturado, coisa para então. vocês. É a primeira vez que eu apresento num congresso. Eu vou de costume aqui com vocês. Eu não sei nem como é que é. Se depois pergunta, se faz pergunta, a gente manda elas as perguntas. Não, fica tranquila, Como é Flávia. que é, entendeu? Eu não sei. Não... Eu já vou antecipar aqui. Eu vou ser a assessora da sessão, Adeline Cardoso. Estou Ah, falando de Salvador, Uhum. Bahia. A gente Ó, está então tudo temos misturada, é, tudo junto e misturado. não é? E aí, fica tranquila. Como a gente tem 1h30, então, o nosso tempo é bem curto, porque a gente quer falar, né, gente? Inclusive, eu, que sou assessora, a minha apresentação é junto de vocês aqui também nessa sala. O próprio professor moderador, ele daqui a pouco está entrando, ele também tem a apresentação do artigo dele nessa sessão. Então, eu já conversei com ele para a gente tentar se organizar, para todo mundo ter o seu prazo, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas até falam mais rápido, mas outros querem falar mais um pouquinho. A gente tem exatamente 15 minutos para cada um 15 falar. minutos. E o moderador, que teria, né, também os 15, nessa sessão eu já conversei com ele, não vai ser possível, porque a gente tem um prazo muito curto, então ele vai ter aí entre 5 e 6 minutos para dar a fala dele. Como ele também é um dos apresentadores, então a gente vai conseguir conciliar. a gente tem uma Uhum. hora e meia, todo mundo, cada um 15 minutos 15 para Exatamente. minutos. apresentar. Isso. E aí, entre cada apresentação, o moderador, que é o professor José Brito, ele vai fazer as considerações, porque ele leu os artigos de todos os apresentadores hoje, então ele vai fazer algumas considerações.
Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu abriria para outras perguntas. Mas eu vou deixar ele à vontade. Se der um tempinho e alguém tiver alguma pergunta, eu vou aqui organizando. Mas fica tranquila, que eu acho que nem Adeline, tempo vai se ter tiver de algo todo que eu mundo não saiba perguntar. responder, eu falo, ó, não sei. Fica tranquila, você fala, olha, diante do tempo, fica para a próxima. Já dá essa. Estou te dando Como é essa que dica. fala, Adeline? Me prepara aí, me diz. Olha, diante do tempo, fica para a próxima. Vou deixar aqui para a Adeline seguir para outra apresentação. Ah, tá bom, obrigada. Ó, eu trabalho com Ai, vendas gente, há mas eu 20 fiquei tão anos, viu? clara. A primeira vez que eu submeti um artigo, passou assim, logo de primeira, gostei demais. Olha, que legal, parabéns, Flávia. Vocês, deixa eu ver aqui, Marcelo é sobre riscos, né, de apostas, não é isso, Marcelo? E Flávia é satisfação, amor, boca a boca, né? Eu anotei Isso. aqui, joia. Flávia, você está com o Carlos ou vai ser você apenas na apresentação? O Carlos, ele é professor da UFRJ e ele está em aula nesse momento, Ah, né? joia. E aí eles queriam muito estar aqui, não vai poder estar. Aham, joia. Então a apresentação vai ser contigo apenas, né? Isso. Perfeito. E o Marcelo também são quatro, né, Marcelo? Mas serei só eu que vou apresentar, tá? Ah, joia. Tá bom, então. Professor Marcelo, professora Flávia, estou já na intimidade aqui, mas vou falar professores, né? Ainda que não sejam, a gente, né, se chama de professor. Então, é prazer estar aqui com vocês. Vou dar só alguns minutinhos, ainda tem aí 7 minutos para a gente Tem iniciar. 7 minutinhos. Tá, joia. Joia. Enquanto isso, eu só vou pegar uma água ali para. Claro, fica à vontade. Na verdade, eu sou bancária, gerente de banco, Adeline. Ai, que legal! Qual que é o banco? Banco do Brasil. Estou nesse mundo Olha! acadêmico porque eu fiz o mestrado e me apaixonei. E aí, Ah, entrei logo no doutorado, assim, estou extremamente apaixonada. E assim, oh, tenho 20 anos de banco, mas assim, esse mundo acadêmico realmente está me encantando. Já fui chamada para dar aula em vários locais, só que ainda não comecei, por quê? Porque o gerente de banco ele é muito demandado e eu gosto de fazer muito tudo certinho, né? Então, tipo uhum. assim, vou me dedicar a terminar o meu doutorado, depois, quem sabe, pegar uma ou duas turmas para fazer com maestria, porque vai ser mesmo por amor, né? Assim, Uhum. eu vou dar aula. Ai, que legal. Maranhão, não é isso, Flávia? E aí eu não quero ir dar assim, só por dar. Ah, vou dar porque eu quero ganhar dinheiro, nada. Né? Eu quero dar assim realmente porque eu quero influenciar positivamente a vida de alguém, né? Isso é legal, isso é legal. E a sua vida de 20 anos de banco, Flávia, me Não conta. é? Que maravilha, né? Eu amo também o que eu faço no banco, amo demais. Aham, que legal, cara. Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é tão inflexível quanto o Bradesco, eu imagino, ou é? Porque eu sei que também tem essa questão de ser do governo, né? Mas o que eu conheço, assim, dos meus colegas do Bradesco, o Bradesco é bem burocrático. O Banco do Brasil é assim também? Ele também porque, tipo assim, a gente presta contas ao governo, né? E É, assim, em termos de meta também, elas são bem desafiadoras, extremamente desafiadoras, porque ele é também um banco de mercado. Nós temos os acionistas também para quem a gente presta conta, né? uhum, 50 ponto algum por cento do governo, o restante é dos acionistas. Então, a é. gente é cobrado tanto para o governo quanto pelos acionistas. Aham. Não, eu imagino. Eu era do Banco BMG. Aí era mais Sim. tranquilo, porque como eu ficava na rua, ficava viajando, então eu não sofria essa Hum, pressão interna de agência. Para mim é. era mais confortável. Mas do Uhum. que eu conheço assim de colegas bancários, todo mundo que botou o pé no Bradesco, eu já sabia que já vinha com as lamentações É. que era extremamente chato, assim, né? De Muita cobrança. Mas é pressão. assim, faz parte. Realmente a gente não está diferente, não, tá? É, Não está diferente de jeito nenhum. eu não sei se é porque quem normalmente eu ouvi do Banco do Brasil é mais relax, então, por isso que eu te perguntei. Olá, Ana Carolina. Boa noite, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda.
esperando aqui, tá, gente? Ainda faltam 4 minutinhos, daqui a pouco a gente começa. Aí a apresentação vocês vão abrir para a gente postar, né? É para a gente ir passando, né? Já fica aí o botãozinho do compartilhar para Tá. você. Quando eu disser, né, pode compartilhar a tela, já compartilha. Eu vou cronometrando aqui o tempo e, e aí, quando for no momento certinho, a gente vai. Deixa eu só ver aqui. Eu devo ser a segunda, né? Pelo dos artigos. O seu é o. Então, o seu está na ordem de terceiro aqui para mim. O professor João Brito, ele estava como primeiro, mas como ele me avisou em relação ao possível atraso, então o do Marcelo vai ser, o professor Marcelo vai ser primeiro. Tipo Deixa eu. assim, eu tava até falando pro colega que eu tô muito resfriada, muito assim, com uma tosse extremamente assim, chata. Ah, Se, se não, em detrimento dos colegas, se eu pudesse ser um pouco antes que comece as crises de tosse, eu agradeço, tá? aham, E quando começa, tá. você vê que eu tô toda agasalhada aqui, eu tô no Nordeste, entendeu? Mas eu tô aqui por conta de ficar bem quietinha para não agitar. Aham. Deixa eu ver. Peraí. Tá. A gente pode fazer, né? Se o professor Marcelo não se opuser, a gente pode. Você pode ser a primeira, então, Flávia, tá? Por mim, sem problema. Pode ser, Flávio. Pode ser a primeira. Tá? Tá, pronto. 2 minutinhos. Deixa eu só pegar uma água aqui, eu já volto rapidinho, tá? Tá. Então eu vou trocar a ordem aqui. O professor Marcelo vai ser o primeiro. A professora Flávia primeiro. Professor Marcelo pode ser o segundo, então? Ok, por mim, ok. Joia. E aí, o professor João, a gente coloca no terceiro. Agradeço demais, professor Marcelo. Eu já avisei aqui, lógico aqui, né? Eu já avisei aqui ao professor João que a gente já vai dar início para que a gente não perca os nossos 15 minutos, que eu sei que isso é importantíssimo para a gente poder expor nossas ideias. Então, Flávia, pode já compartilhar a tua apresentação, tá? O professor vai entrar daqui a pouquinho e, como ele já leu o artigo, então ele está à vontade para fazer as considerações após a sua apresentação, tá bom? Vou só passar uma mensagem aqui. O que que eu vou combinar? Como a gente tem uns 15 minutos, eu vou avisando quando completar 10, e aí depois eu aviso os dois, um por mensagem, acredito que dá para ver por mensagem. Se não der, eu dou rapidinho uma fala 10 minutos, tá bom? Pode ser assim? Mas eu vou deixar vocês bem à vontade, fica tranquila, é uma conversa, a gente está aqui para trocar ideias de marketing, de pesquisas e vai ser muito legal esse encontro aqui.
Quando se sentir à vontade, fica a sala para você, tá bom, Flávia? Vocês estão me escutando? Sim. Ah, o professor já está aqui na sala. Olá, professor. Seja bem. Só uma consideração rapidinho, professora Flávia. A gente alterou aqui a ordem, tá? A professora Flávia, ela vai fazer a apresentação. O tema dela é satisfação, amor, a marca e boca a boca no ecossistema bancário digital. Depois o professor Marcelo vai fazer a apresentação dos riscos em relação às apostas. E aí vem a tua apresentação, né, de framework, e depois a minha, no final a gente encerra. E aí, por conta do tempo, estou dando aqui aproximadamente 5, 10 minutos para moderação, mas a gente vai controlando a partir do momento que a gente vê que está passando do horário, que minha orientação aqui é seguir 1h30, então a gente vai ter que correr. Tá bom? Pode começar, tá, Fábio? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia Regina Mesquita Furtado Prado. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos e deixar aqui os meus aplausos aos organizadores do CMA de 2025, né? E dando início à minha apresentação, o título do meu trabalho é Satisfação, Amor à Marca e Boca a Boca no Ecossistema Bancário Digital, né? E participou da elaboração desse trabalho o professor Dr. Carlos Anderson, que hoje ele é professor da UFR J, e o professor doutor Poliano Bastos, né, que ele é professor titular da FUCAP lá no Espírito Santo. E contextualizando aqui o que a gente trouxe no trabalho, a gente vem trazendo que a digitalização do sistema financeiro ela vem sofrendo uma transformação, né, segundo os relatórios do Banco Central dos anos 2021 e 2022. E nesse relatório nós encontramos que a digitalização ela mudou a forma, né, a maneira como os serviços, os produtos financeiros eles são ofertados aos clientes, né, onde se teve uma potencialização dos serviços digitais dos bancos, né, um aumento da visão de retenção do cliente, do valor da funcionalidade do serviço oferecido, tudo isso se levando em consideração as análises nas dimensões das qualidades de serviços prestados, né, da qualidade dos serviços bancários. Só dizendo, pessoal, eu sou do Banco do Brasil, sou bancária, né, há mais de 20 anos, e é um tema que eu gosto muito, né, tratar do setor bancário, né, e esse trabalho, ele traz como tema o efeito do amor à marca e da capacidade de realização do boca a boca positivo, levando, né, à intenção de retenção do cliente quando da percepção, né, da satisfação desse por meio do valor adicionado da funcionalidade do serviço dos bancos digital, né? E esse trabalho, ele trouxe como questão de pesquisa o papel mediador do amor à marca, do boca a boca positivo, né? Da relação da satisfação dos serviços bancários digital e da intenção de retenção dos usuários dos bancos digitais. E o objetivo esse trabalho foi o de examinar o papel mediador do amor à marca, né, do boca a boca positivo em relação à satisfação dos serviços bancários digitais e a intenção, né, de retenção dos clientes. E coube a esse trabalho, né, testar o valor adicionado das funcionalidades online, né, mediado entre a relação das dimensões de qualidade dos serviços bancários digital e da satisfação dos clientes. Esse trabalho aqui, ele traz como uma justificativa teórica, né, atender aos chamados dos autores, né, que sugerem mais pesquisas que abordem o impacto das dimensões de qualidade do serviço das intenções de retenção dos clientes do setor bancário, né, e eles argumentam, né, muito nos estudos que a gente leu, né, sobre esse tema, pois os resultados dos trabalhos que a gente viu na literatura, eles mostram que os bancos, eles estão buscando satisfazer, né, as expectativas dos clientes em relação à qualidade do serviço, né, mas
ainda muito de melhoria a ser implementado. Esse trabalho também ele atende aos chamados, né, sobre mais pesquisas sobre o amor à marca em outras situações, né, não só sobre aquelas situações do hedonismo, eu amo a marca, eu amo a Nike, né, porque ela me traz glamour, né, mas o amor à marca no setor bancário, né, quando a gente traz aquele amor à marca, eu trabalho há 20 anos no setor bancário, ai, o meu banco que me financiou o meu imóvel, né? O meu banco que fez com que o meu filho tivesse um FIES para se formar, né, num curso superior. Existe muito isso, né? Trazendo para os casos práticos esse amor, né? Aquela afeição ao dizer, ah, o meu banco, hoje eu vou no meu banco, né? Então, a gente não encontrou tantos estudos em relação a isso. E também uma apresentação em relação entre o boca a boca, a satisfação e o amor à marca, em outras culturas, né? Visto que na revisão da literatura que nós fizemos, se falou da necessidade de uma percepção desses trabalhos em outras regiões, né? E trazendo também uma inovação para discutir a satisfação mediada pelo valor adicionado, né, das funcionalidades, uma corrente também que a gente não encontrou abordada na literatura. E como justificativa prática, né, a gente trouxe, né, para fornecer achados para auxiliar as instituições bancárias a refinar esse processo de comunicação do uso dos canais digitais, possibilitando uma maior conexão, né, entre os clientes, entre o amor à marca, que eu vou sempre falar aqui, né, entre esse boca a boca positivo do cliente, que ele gosta, o que ele, né, da marca, né, sobre a satisfação que ele tem em utilizar um produto digital, né, e a intenção de retenção desse cliente. E no referencial teórico, esse estudo, ele observou, como eu disse já anteriormente, sobre a intenção de retenção dos clientes, onde os autores, eles afirmaram que essa intenção de retenção do cliente, ela implica no compromisso do cliente em manter esse relacionamento de longo prazo com a empresa, né? E dentro dessa visão, esse estudo ele pesquisou sobre a relação da satisfação e de retenção do cliente, onde os autores eles também registraram nos estudos deles, né, a satisfação, que ele é um fator popular, né, que ele tem sido amplamente explorado sobre esse efeito de intenção de retenção no contexto do consumo digital, né? E dando continuidade ao que foi encontrado na literatura, essa relação entre satisfação, boca a boca positiva, intenção de retenção do cliente, né? Esse boca a boca eletrônico, ele é uma forma de comunicação informal, né? Destinada a clientes, a pessoas comuns, né, que fala para o filho, fala para a esposa sobre, né, esse processo de acesso digital bancário, né, se ele confia, se ele não confia, se ele achou fácil, né, e a literatura ela apresentou resultados que quanto mais satisfeito o cliente está, né, maior o seu comprometimento com a empresa. E segundo com esses achados da literatura, né, em relação à marca, intenção de retenção, a literatura também ela documentou clientes que possuem relações amorosas, né, em relações a marcas, em relação a esse sentimento proveniente da satisfação de um usuário com uma determinada marca. E aqui é o modelo do trabalho, né, onde esse modelo ele testou a mediação, né, do efeito indireto da satisfação do cliente com os serviços dos bancos digitais, via boca a boca, via amor à marca, via intenção de retenção. E esse modelo aqui, ele testa, né, a mediação dos antecedentes da satisfação dos clientes nas dimensões, tanto da dimensão S-qual quanto da dimensão BSQ, né, sendo mediado pelo valor adicional das funcionalidades. Então, resumindo um pouco aqui esse modelo, né, esse efeito indireto dos antecedentes da satisfação do cliente via valor adicionado da intenção, né, do cliente via boca a boca positiva e amor à marca. E na hipótese H1, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para falar mais à frente. Não, eu cortei muita coisa, porque senão ia dar mais de meia hora, né? Então, na hipótese H1, esse efeito de satisfação da intenção de retenção do cliente via boca a boca, ele tem um efeito direto da satisfação na intenção de retenção do cliente. E quando a gente verifica a hipótese H2, a gente verifica que o efeito indireto da satisfação na intenção de retenção do cliente via amor à marca,
Daí, ele se dá um efeito direto da satisfação, né? E H1 e H2, a gente encontrou que ele é um coeficiente de caminho de relação entre a satisfação e a intenção de retenção do cliente. Assim como acontece aqui quando a gente verifica no trabalho com H3 e H9, né? Na primeira, H3, ele está olhando a facilidade de uso via valor adicionado à funcionalidade na satisfação. E aí, aí a gente eu tenho quantos minutos ainda, professora? Porque se eu for me perder um pouco aqui no, 8 no minutos e 37, 40 segundos. Ainda tem tempinho. ainda tem 8, né? E aí, esse efeito do valor adicionado na satisfação, dá sempre o mesmo efeito, né? Tá tudo no mesmo diagrama, tá tudo no mesmo caminho. E o valor dessas funcionalidades na satisfação, ele é sempre o mesmo para H3 e para H9. Depois, quando a gente vai se atentar aqui para H4, né, ele está olhando só a eficiência via valor adicionado à funcionalidade na satisfação do cliente. Partindo aqui para a metodologia que a gente utilizou para testar as hipóteses, foi utilizada a metodologia quantitativa descritiva com corte transversal único de coleta de dados primários, onde o campo de estudos foram os bancos comerciais, né, que disponibilizam o serviço digital. A população-alvo foram os usuários de serviços dos bancos digitais. O método de amostragem ele foi o não probabilístico por acessibilidade. O questionário ele foi online, né, através do Form, onde foi feito um pré-teste. Nós fizemos um pré-teste com 26 respondentes. E após esse pré-teste, a gente fez uma tradução transcultural, né, para validação dessas perguntas, dos contextos trazendo para a língua portuguesa, para saber se realmente, né, essas palavras, essas perguntas do nosso formulário, elas estavam traduzindo realmente o entendimento do inglês para o português, né? E aí, a gente fez isso eu fiz um teste com um nativo, né, dos Estados Unidos, que não sabia da pesquisa. Eu fiz um teste com uma pessoa que morava há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Fiz um teste com pessoas daqui do Brasil, né, que são fluentes no inglês, e fiz teste também com pessoas que todos não, que sabiam da pesquisa e se teriam um viés, né, de interpretação dessa pesquisa, de entendimento errado da, das perguntas, para tirar realmente todos os viés, se realmente as perguntas elas iriam ficar entendíveis, né? E foi utilizado para analisar o modelo proposto, a modelagem de equações estruturais com estimações por mínimos quadrados parciais. Os critérios para a validação do trabalho foram das cargas fatoriais dos indicadores do AVE. Nós utilizamos 3 critérios de validade, né? Os critérios Xing, Fornell e Flávia travou aqui e para três gente. critérios de confiabilidade, que foi o alfa de Colombo, o RUA, foi realizado os testes de hipótese. O questionário, ele teve 617 respondentes, onde participaram efetivamente da pesquisa somente 610, pois 7 foram excluídos pelas perguntas de controle, né? Porque os entrevistados, vocês podem ver no construto, ele é bem extenso, né? Eles responderam a 63 perguntas, 150 perguntas do construto, e 2 perguntas de controle, né? Onde as perguntas de controle que eu coloquei é se você 3 minutos, tá? Foi? 3 minutos para acabar. 3, se você utiliza serviços dos bancos digitais, foram feitas pesquisas demográficas, né? E tem uma coisa muito interessante que eu levei para a banca, que eles gostaram, como era muito longo a pesquisa, foi feita uma pesquisa de atenção. Lá no meio tinha falando, você realmente está atento ao questionário? Se você estiver atento, responda a pergunta 5. E aí, uma coisa legal, 566 responderam que estavam realmente atentos às perguntas. Então, a gente teve uma fidelidade, realmente, olha, se eles responderam, é porque eles responderam consciente o questionário, né? E aqui está a validação das nossas perguntas, né?
do nosso modelo, o que foi validado das variáveis, né? E como conclusão, a gente traz aqui, falando rapidamente, né? Que a mediação da satisfação, o estudo, ele corrobora com a existência da mediação, né? O papel do valor adicionado das funcionalidades, ele atuou como uma confiabilidade, impactou na satisfação apenas através da mediação, e aqui, né, ele fala sobre eficiência, o conjunto, sobre privacidade, sobre segurança, sobre capacidade de resposta, sobre a taxa que as pessoas pagam para os bancos, se realmente eles levam em consideração, e eles impactaram positivamente na satisfação dos clientes, e sobre a facilidade de uso, né, se eles utilizam bem, né, não se mostrou estatisticamente significante, né? A gente teve como limitações da pesquisa, a utilização de pesquisas não probabilísticas por acessibilidade, onde os entrevistados eles não foram escolhidos, né? Levou-se em consideração o modelo de análise estatísticas, o que impediu, né, assim, ao meu ver, a generalização dos números obtidos nessa investigação. E para sugestão de novas pesquisas, né, lá na conclusão, eu sugeri que fosse realizado, né, novas pesquisas em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, e que fosse verificado realmente a jornada do cliente quanto da utilização do mobile, né? E finalizando, para pesquisas futuras, lá dentro do construto, eu tive que excluir o construto de interoperabilidade, né? Assim, porque ele não teve validade nenhuma. De repente, para pesquisa futura, colocar o construto de interoperabilidade, né? De repente, em outros locais, pudesse trazer algo mais significativo, novos achados, né? Aqui, tanto para o meio acadêmico, como também para o setor bancário. Desculpa. Certinho. Faltando 3 segundinhos para acabar. Parabéns, professora, pela apresentação. Vou deixar aqui o professor João à vontade para fazer as considerações. Entre 5 e 8 minutinhos, tá bom, professor? Para a gente seguir para a A próxima gente estava com apresentação. muita vontade de tossir. Ave Maria, é horrível, né? Vou ser bem sucinto aqui, é porque eu sou da Quant também, então ó, eu fico, né? Quando eu vejo um estudo robusto assim, eu vejo o quanto trabalho dá, grande, parabéns, porque isso é grande, né? Assim, com muitas perguntas, e foi um N bem grande, né? Então a gente vê o quanto de trabalho deu isso no pré e no pós, né? Porque a gente faz todo um processo e às vezes quando você vai rodar um aplicativo, vem algumas respostas que você não gostaria de ver, né? Sim. Então, parabéns, quanto à robustez metodológica, né? Você cumpriu aí, fez tudo passo a passo. E aí eu só pego aqui com as questões das terminologias, né? Serviços bancários, bancos, né? E a gente vai definindo que papel, né? Quem é o personagem, né? Só lá no início, bem no início, a gente coloca já desvendando tudo isso, né? E é um grande estudo, por exemplo, eu vi que tu colocou a questão, eu trabalhei muito com isso na minha tese, a questão de adoção de tecnologias, né? A questão das motivações, né? Um estudo depois, né? Desse amor, né? O que é que motiva, né? A Venkatesh é um cara bom de se escrever sobre motivações também, tá? E questões de revisão gramatical, mas assim, tá parabéns, viu, Flávio? Professora Flávia. Muito obrigado. Só falando aqui, quando eu fui apresentar esse trabalho, aí um professor da UFMG perguntou se era uma tese, né, por conta do construto, por conta do detalhamento, por conta do carinho, mas como é, tipo assim, é um assunto que eu gosto muito, e eu vou dizer que esses 617 respondentes tiveram respondentes em todas as regiões do Brasil. Eu não me ative a buscar somente clientes do Banco do Brasil. Tem clientes do Bradesco, C6, Santander, BMG, tem mais de 10 é, tipos de banco, de clientes de vários bancos. Realmente é uma pesquisa muito robusta. E só para falar para vocês, esses 617 respondentes, eles responderam em exatamente 24 horas os formulários. Eu tive, foram 617 respostas que a gente teve uma força-tarefa, né, em todos os estados. Eu, né, conclamei todo mundo para me ajudar a rodar essas pesquisas, os colegas do banco, e eles divulgaram, levaram, assim, a ferro e fogo, e foi uma pesquisa que, o que eu gostei, porque ela pegou clientes
muitas diversidades em termos de renda, escolaridade, regiões do Brasil e bancos, né? É assim, dos mais diversos bancos se pegou. E pela coragem, porque geralmente que a gente, quando não dá uma... Viu, professora Adelina? Não sei se vocês são da Quant também, né? Geralmente, quando dá errado, né, ela diz que retirou alguns itens, né, a gente esconde isso, deixa para lá, né, justamente para Não, não ter eu que quis escrever sobre mostrar. eles, né, porque Aham. também é outra tese escrever por que é que não deu certo. Mas eu quis mostrar, assim, numa das apresentações que eu já fiz, me falaram a mesma coisa, professor João, que foi muita coragem em mostrar que eu tive que tirar um construto porque não teve respostas nenhuma. Mas, assim, a gente tem que mostrar realmente o que aparece na pesquisa, né? Para não ter viés, né? Não ter Concordo, fumaça. concordo. A gente ainda tem um tempo. Vamos passar? Alguém quer fazer mais alguma consideração ou a gente pode seguir? O que que vocês acham? Foi bom que a professora Flávia conseguiu falar mais um pouquinho, né? É, Porque 15 minutos eu sei que é bem apertado, então eu serei a chata aqui, mas eu super compreendo, gente. Vamos passar então? Vou reiniciar aqui então. Professora, quando puder, aí, joia. E aí, professor Marcelo, quando estiver pronto, por gentileza, pode ficar à vontade. Marcelo, muito obrigada, tá? Ter cedido o seu espaço também. Sem problema, que é isso, Flávio, fica à vontade. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Então, agora, para quem eu não cumprimentei ainda, né? Boa noite. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui também, que é importante, né? Eu tentei colocar na mensagem, mas eu não sei se vocês conseguem visualizar. Eu vou dar uns áudios assim, acho que fica mais fácil. É mais fácil. Não, tá joia. Melhor o Então, boa áudio noite. mesmo, porque o cronômetro a gente está pensando, está olhando a apresentação, Não é, tá? menina, A não, gente mas não eu está vou com o cronômetro, sinalizando. não. Joia, tá bom. Professor, fica à vontade. Não, tá joia. Então, boa noite a todos e todas. Professor João, para satisfação conhecê-lo. Flávia, Adeline, Ana Carolina. Parece que tem mais alguém aí na sala, que eu não estou conseguindo ver aqui muito. Então, boa noite. Bem, a gente está aqui hoje para apresentar esse trabalho, intitulado Riscos e Vulnerabilidades de Jovens nas apostas esportivas online, né? Uma revisão de literatura e análise de lacunas. Então, só para contextualizar um pouquinho, esse trabalho é um trabalho feito aqui no nosso grupo de pesquisa, é um projeto que está sendo financiado pela FAPEMIG. A FAPEMIG é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Minas Gerais, e entre as várias frentes, esse artigo aqui é uma delas. Então, esse artigo tem como autor o Francisco, aqui da PUC Minas, o Gustavo, que é do Centro Universitário IBMEC, aqui de Belo Horizonte, e tem eu e o professor Ramon, que também somos aqui do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC Minas, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Então, esse trabalho é um trabalho que tem aí um conjunto de pesquisadores em que a gente está se dedicando a entender essa questão aí, desse tema, desse assunto que está aí na crista da onda, que é as bets, né, as famosas bets, e que a gente está chamando aqui, foi um outro recorte que a gente teve que fazer, que é a questão das apostas esportivas online. Então, como eu disse anteriormente, eu faço questão de ressaltar, é um projeto de pesquisa mais amplo, em que a gente tem aí várias frentes, né, sendo avançadas, e esse artigo aqui é uma dessas frentes, é o resultado de uma dessas frentes, é uma primeira versão dessa revisão da literatura, até para a gente entender como que a literatura está trabalhando com essa temática, e principalmente a partir dessa revisão da literatura, verificar o que ainda é lacunar, aquilo que ainda pode avançar, e é nesse sentido que a gente está caminhando também nas outras pesquisas. Bem,
que a gente pode dizer aqui, pessoal? É que, claro, né, esse segmento de apostas esportivas, ele se tornou um dos mais lucrativos do setor. E ele tem aí uma receita mundial projetada em mais de 50 bilhões de dólares. Né? E a gente pode dizer que esse número de apostadores, eles devem alcançar mais 180 milhões de pessoas até 2029. Tá? É um fenômeno, vamos dizer assim, mundial, só que o nosso foco, né, na nossa pesquisa, claro, é trabalhar muito aí com esse fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil. Né? A gente não precisa acompanhar muito a mídia, não precisa estar muito por dentro de ver o quanto que essa questão dessas apostas vem ganhando aí o noticiário, vem ganhando um espaço muito grande na publicidade, servindo inclusive de discussões aí no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né, em várias frentes, inclusive com educadores, uma série de questões aí envolvidas. O que a gente precisa levar em consideração, né, é que, para além de ser uma questão econômica, é de que estas apostas esportivas, elas expõem o indivíduo a riscos financeiros, emocionais e sociais. Né? Então, é algo que a gente precisa levar em consideração, que seria o que a gente vai chamar aí dos problemas, né, das disfunções desse tipo de mercado. Então, a gente percebeu também que ainda persistem algumas lacunas relacionadas a quais são os fatores individuais, mercadológicos e estruturais que, se combinam, né, combinados, podem intensificar as vulnerabilidades. E aí o nosso foco é com jovens adultos nesse contexto. Tá? Então, é claro que a gente pode pegar aí, né, fazer vários outros recortes. No caso especificamente desse artigo, é relacionado a jovens adultos. Bem, vamos lá. Então, esse artigo, né, ele realiza uma revisão de literatura, né, como eu disse anteriormente, para a gente verificar em que pé, né, em que ponto, qual que é o estado da arte dessa literatura, e a partir daí tentar apontar lacunas. Tá? Então, mais do que atualizar esse conhecimento disponível, a nossa ideia, e o que é normalmente muito exigido nesse tipo de trabalho, é orientar aí ou apresentar uma agenda para aqueles pesquisadores que querem, né, embrenhar nesse campo. Bem, quais foram os materiais e métodos? Então, a gente fez, né, a gente seguiu um modelo de revisão de literatura e análise de 10 lacunas, minutos, seguindo esse professor. autor. Ok, do Kanishkin et al. De 2022, a gente utilizou em um procedimento do LOL de 2020, né, em que a gente vai identificar as principais lacunas na literatura. Então, aqui tem os diferentes passos, uma busca sistemática, um levantamento dos principais focos, depois o levantamento das lacunas, uma verificação dessas lacunas em todo esse conjunto de publicações, depois um diagnóstico crítico, e aí sim o apontamento de lacunas em forma de agenda de pesquisa. Bem, como é que nós trabalhamos com essa revisão? A gente se utilizou aí duas bases, a do Scopus e da PubMed, né, utilizando termos aí definidos após alguns testes. A gente fez alguns testes exploratórios, a gente foi refinando, né, é o que a gente chama lá das strings, né, e o recorte que a gente fez foi de 2017 para cá, tá? E aí foi um argumento que a gente utilizou, porque foi nesse ano que aconteceu o lançamento do primeiro iPhone, que é considerado aí, que pode ser considerado um marco na popularização dos smartphones, tá? E a gente utilizou essas strings que estão aí, né? Sports betting, mais online gambling, também vulnerability, né? O texto em inglês, com addiction, risk, worm e consumer behavior. Bem, a partir daí, pessoal, isso aqui é o esqueminha, né, que a gente seguiu. Isso aqui está no artigo, né, eu não vou destrinchar isso aqui, porque senão meu tempo vai ficar complicado, mas a primeira rodada que a gente fez com o string, nós identificamos 803 artigos na Scopus, 407 no PubMed, então a gente teve ali um primeiro N de 1.210 artigos. Né, nas várias remoções ali de duplicatas, depois fizemos mais algumas triagens, depois fizemos ali diferentes triagens e chegamos num número de 77 artigos.
tá? Isso tudo feito em conjunto, não é um pesquisador só, né? Foram aí alguns pesquisadores até para a gente ter um controle ali do juiz, de verificar se aquilo mesmo, até gerar algumas discussões, normalmente geram, né? Algumas discrepâncias que a gente tem que discutir em equipe. Então, nós identificamos 77 artigos, né? Desses 77, a gente verificou que quase metade se concentrou na temática de fatores individuais e processos decisórios. Do restante, né, nós tivemos ali 26 que estariam mais focados nas questões das influências mercadológicas e socioculturais, e 10 que estariam associados ali a danos e mais estratégias de mitigação. E, por fim, 8 só que estariam mais focados ali em questões ligadas a riscos estruturais do produto e da plataforma. Desses 77, 52 são artigos quantitativos, 5 de revisões, 2 de abordagem mista e 18 qualitativos. Tá? É importante observar que boa parte desses artigos, ali 45%, está focado na Austrália. Olha que curioso, né? Depois a gente até discute um pouco sobre isso, mas a gente não entrou muito a fundo nisso. Bem, vamos lá. Então, o que nós dividimos? Nós dividimos os resultados em 4 grandes categorias. O primeiro são os fatores individuais e os processos decisórios, tá? Que foi a primeira categoria de trabalhos ali. E o que a gente chegou é que a literatura, né, consultada ali, ligada a esses fatores individuais, ela relaciona muito esse perfil de jogador do sexo masculino e solteiro, tá? A gente também percebe ali como traços comportamentais, né? Alguns ali, né, ou boa parte desses consumidores com vamos dizer assim, uma predição ao risco, uma alta frequência nas apostas, ligado a isso aqui, muito importante, né? O uso concomitante dessas apostas com consumo de álcool e outras substâncias também, tá? E é um tipo de consumidor que não está só focado em tipo de aposta, mas é uma pessoa que gosta de jogar em outras perspectivas também. E também a gente verifica que, nesse contexto, são consumidores que tendem a ter, né, um elevado nível de impulsividade. A segunda classe ali de trabalhos vai mais focar na questão das influências mercadológicas e socioculturais, tá? Então, a gente vai perceber que existe ali, né, uma presença constante de anúncios na mídia, né, a literatura vai mostrar muito isso, né, a indústria basicamente trabalhando muito ali com campanhas com celebridades, influenciadores, ok, atletas, transmissões esportivas, redes sociais, muito do que a gente tem visto hoje, tá, aqui no Brasil, né? E utilizando uma retórica, que até em outro artigo a gente vai reforçar, é de que apostar é uma prática legítima, lúdica e desejável. Embora a gente possa, claro, né, questionar isso aqui, tá? Então, a gente percebe que muitos dos consumidores vão ali adotar uma crença meio que distorcida, muito em função dessas questões aqui, tá? E eles vão ser incentivados por todas aquelas questões promocionais, bônus, cashbacks, né? Muito do que a gente tem visto hoje aqui no Brasil com relação a essa questão aí das bets. A terceira categoria são os danos associados e estratégias de mitigação, né? Então, a gente percebe uma grande variedade, né, de trabalhos que vão focar muito nessa questão do indivíduo, né? E também incluindo aí o uso de ferramentas de autorregulação, alguma coisa relacionada ao acesso às intervenções, né? Porém, o que a gente percebe é que as políticas públicas estão muito frágeis, muito aquém do poder desses danos e no poder de todo desse poder aí da indústria nesse campo, ok?
Por fim, pessoal, o quarto grupo, a gente poderia dizer que seriam os riscos estruturais do produto e das plataformas, tá? A gente percebe que, com a proliferação aí dos smartphones, dos tablets e outros dispositivos, isso acabou fomentando, né, a prática das apostas, incorporando a prática, né, das apostas no cotidiano desses jovens, tá? Se antes a gente precisava ter um computador, agora não, você faz ali, você está no ônibus, você tá na fila do banco, né? Você vai fazendo tudo de qualquer, né, dessa forma, tá? Além disso, né, as plataformas vêm cada vez com mais robustez, né, utilizando recursos aí, as postas ao vivo, transmissões em tempo real, ou seja, um contexto que vai fomentar, que vai levar, né, que vai impelir o consumidor a esse tipo de, de comportamento, tá? Então, a gente percebe também que tem, tá, gente? Meu tempo está aqui, eu estou aqui com 13 minutos já, vou tentar correr um pouquinho aqui nesse final. Então, a gente percebe que, ainda que se tenha uma literatura já com vários pontos consolidados, mas ainda existem lacunas, né? Então, existem muitos subgrupos que estão aí subrepresentados nesses estudos, né? Não se fala ou não se explora muito nessa questão da interseccionalidade, né? Fala-se muito pouco nessas comorbidades, nessa relação das apostas, né, ou da tendência da aposta com as comorbidades psiquiátricas, né? E também a gente percebe ainda que os estudos ainda estão muito ainda focados em determinados pontos. Falta, então, esforço dos pesquisadores para tentar criar o que a gente vai chamar aí de frameworks integrativos para tentar articular várias dessas questões que estão trabalhadas de forma muito separadas, né? Aqui a gente percebe também uma limitação geográfica e cultural desses estudos, concentrados muito, evidentemente, na Europa, América do Norte e Austrália, né? E com pouca representatividade para estudos aqui no contexto do sul global, tá? Então, tem lacunas também, levando em consideração muito essa questão dos algoritmos, hoje com a questão da inteligência artificial, não se tem estudos sobre isso, né? Não se tem também grupos, trabalhos aí no perfil ou numa perspectiva mais transformativa, de ajudar, de alertar, de tentar vamos dizer assim, fazer com que o consumidor ele tenha ali um cuidado maior em se lançar nessas questões, tá? E aqui, meu tempo acabou, né? A gente apresenta, tá? São vários tópicos, tá? Uma agenda de pesquisa, tá? Então fica o convite para quem quiser depois ler o trabalho, tá? A gente coloca lá, a gente separou, né, as linhas de pesquisa em tópicos, em questões metodológicas, teórico, estrutural e também práticas e políticas. Tá? A gente gosta de reforçar muito que é um tema ligado muito a questões sociais, um tema, inclusive, que a gente vem trabalhando aí como quase de saúde pública, né? E que não pode ficar só na academia, ele tem que ir para a prática, tem que ir para questões políticas, né? Tem que sair aqui do castelo da academia, tá bom? Bem, pessoal, era isso, tá? Obrigado e, né, fica o convite aí para quem quiser ler o trabalho também, ter mais dados, mais informações sobre ele. Obrigado. Joia, professor Marcelo, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempinho, mas dá ainda para poder conversar. Professor João, por gentileza, fica o seu tempo aí para fazer as considerações. Sou Marcelo, parabéns. É um estudo bem com grande potencial de publicação internacional, né, que a gente vê, porque é um fato, uma epidemia, né, que a gente está tendo, né? Ainda mais com esses jovens, né, que sem nenhuma regulação, a gente no máximo ter mais de 18 anos, mas depois só Deus sabe, né? Até as próprias regulações no Brasil já estão querendo voltar atrás, né? Do tanto que isso está já epidêmico no Brasil. Então, parabéns, é um assunto bem atual e bem com bastante, né, espaço para outros estudos e melhorias no, né? Ele é bem estruturado, achei de uma forma bem madura assim de como escreve, né? Só algumas questões, por exemplo, de quando a gente bota o olho, é a questão do formato, eu acho que é APA, né? Mas assim, eu não vi as fontes, né? Eu Isso. acho que quem escreveu com rapidez.
as questões das fontes, os formatos, ali na agenda de pesquisa, né, o formato com ponto, eu acho, não me agrada muito visualmente, né, ponto, 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 né, a gente pode dividir ali de uma forma mais... Talvez um quadro, né? Pensar em outras formas, né? De Isso, isso, organização. isso. Questões Uhum, pontuais mesmo, assim. E entendi. nas questões de como você chega, eu acho legal, porque a gente já escreveu algumas vezes revisão e a gente leva tanta, né, tanta chicotada aí de faça assim, cada faltando isso. Eu vejo como é algo muito interessante, muito massa, você descrevendo já as justificativas, né, do Publimed, né, porque ela foi, né, foi escolhida, né, porque é Scopus, né, já para o leitor Uhum, já ir pegando ali aquele fio do raciocínio, né, Publimed, porque tem isso, tem ligado a questões, né, de dependência, né, escrever mais um pouquinho de por que tá aquelas bases de dados ali estão sendo escolhidas ali, né, a questão de uhum. 2007 do iPhone, né? É massa esse marco lógico, mas outros marcos lógicos podem ser também elencados Também ali, que você fala do considerados. cashback, né? Desde quando o cashback foi algo instituído, né? Desde quando a IA, você fala da IA, né? Fazer um marco lógico assim de o que foi você foi escolhendo né? Aquele campo ali que você começou fez a pesquisa, né? Isso vai preparando o leitor ali, né? Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, e a gente decidiu então fazer nessa lacuna de tempo aqui. São coisas que eles vão, né? Os revisores vão pedindo aí para você incluir quando a gente coloca uma publicação dessa, submetendo alguma revista. E eu acho que era só isso, o formato, né? Colocar mais um pouco colocar as fontes que eu não vi, tá? E essa justificativa, né? A questão eu acho que também pelo fator que a gente tem espaço, não pode escrever tanto, né? Muita coisa fica fora, né? E é como é um recorte de Uhum. outros estudos, né? Eu acho que vem uma grande publicação. Parabéns, Marcelo. Joia, obrigado, professor. Tá, estão anotadas aqui, é sempre bom, né, esse olhar aí, né, de quem está de fora, né, a gente na correria, às vezes, né, para mandar o artigo, né, deixa eu passar algumas coisas. Então, muito bom, obrigado. Eu queria só fazer um comentário, porque eu sou aqui do grupo de pesquisa Marketing Lab da UFBA, e eu apresentei um artigo que a gente enviou para o Enampad, agora em Aracaju, sobre Uhum, um estudo também com as BETs de uma aluna de graduação. E a gente juntou, foi um esforço entre quatro, né, uhum, autoras, todas mulheres. E é uhum, bacana ver que os resultados dessa revisão batem muito com o que a gente encontrou também. Muito uhum. legal. Eu fui olhando a apresentação e gente, a gente viu isso, a gente viu isso. E a Ah, questão da excelente. Austrália que eu não tinha conhecimento. É um fato assim que eu, nossa, sério? É curioso, né? É E aquela curioso, né? deixa do professor Marcelo para os grupos vulneráveis é muito massa, né? Que eles possam ser mais impactados ainda, né? Isso, exatamente. É muito legal, parabéns. E é legal a gente saber também, por isso que é bom esses encontros, né? De a gente ver que tem outros pesquisadores também falando sobre o mesmo tema, para de repente explorar mais, unir esforços Claro, para a não? gente Sim, trazer contribuições para políticas públicas, porque de fato o que existe hoje não é suficiente. A gente verdade. não sustenta esse problema, né? É um problema social, de fato. Com certeza, com certeza. Muitos problemas, né? Muitas, né? Tem casos e casos aí né? De N tipo de problemas relacionados a essa questão de apostas, né? Quer dizer, para além, né, né? Quer dizer, a gente já tem, como dizer, a gente já tem tantos problemas, né? Já tem tantas coisas para dar conta e, né? Uma indústria chega e, né, coloca toda uma estrutura, né, para funcionar, para gerar mais disfunções, mais vulnerabilidades, né, como a gente ressaltou. É verdade. Eu vou deixar aqui, eu acabei não falando no início, um link para no final dessa sessão todo mundo fazer uma avaliação do evento, tá? Agradeço pela a participação, a apresentação do professor Marcelo, o professor João
Quer falar mais um pouquinho? Quer fazer alguma nova contribuição? Se não, por gentileza, fique à vontade também para fazer a sua apresentação agora. E quando estiver certinho, eu já conto aqui para fazer o cronômetro também. Fazendo aqui a apresentação, agora que eu consegui ver, a professora Kelly também está presente na sessão, ela é a assessora suplente da sala, seja bem-vinda, estamos aqui todos reunidos. Obrigada, obrigada. Professor João, por favor. Agora sou eu não escutei direito o barulho aqui. Isso, pode já dar, compartilhar a apresentação e quando estiver pronto, por gentileza, me avisa que eu toco aqui o cronômetro, tá? Eu penso que eu acabei assustando todo mundo com a questão do tempo. A gente está com tempo sobrando, tá, gente? É porque realmente 4 apresentações de 15 minutos já é muito. Eu falei, gente, a gente vai passar um pouquinho do horário, me falaram que tinha seguido 1 hora e meia. Então, mas a gente está com tempo sobrando. Então, por favor, a gente vai ter um tempinho ainda no final para fazer outras contribuições também, tá? Não sei se eu estou conseguindo aqui. Vocês estão vendo aqui? Tá dando Ainda para ver? não. Ainda não. Ainda não, professor. Vamos ver aqui. Agora sim. Agora sim? Sim, agora sim. Quando Deixa eu estiver ver pronto, aqui. me avisa. Vai pro relógio. Tá aqui o meu cronômetro aqui. Pronto, professora. Só boa noite. Estamos aqui na nossa noite de segunda aí, né? Direto aqui da nossa capital, lá em Carina, Fortaleza, no Ceará. E aqui é um recorte também, igual o professor já sei, é um recorte de estudos, né? A gente, no doutorado, a gente faz muitos estudos, alguns ficam, e a gente vai aproveitando esses recortes, né? E aqui surgiu o nosso framework, aqui, o nosso ensaio teórico, sobre construção de escalas, né? Na economia colaborativa, né? E aqui é um estudo que partiu de uma revisão sistemática, e a gente continuou com esse ensaio teórico aqui do resultado dessa revisão. E aí a gente fala um pouco na introdução, né, na questão da posse, ao compartilhamento, que a posse, o compartilhamento, ela sempre existiu, desde lá o Bell que já fala, né, desde lá para trás, antes da tecnologia. E aí com a questão da tecnologia, da popularização da internet, da acessibilidade dos dispositivos móveis, né, esse compartilhamento ele foi quebrando barreiras geográficas, né, e com isso também o surgimento de novos modelos de negócio, né. E fala ainda o texto, o nosso estudo, que isso explodiu mais ainda com a questão do Covid-19, né, onde nós ficamos, né, reféns da tecnologia, com a questão de isolamento social, e aí onde nós tivemos mais acesso, ainda mais modelos de negócio, mais questões de compartilhamento criaram mais robustez nesse momento. E aí, a partir disso, novas moedas de troca foram sendo criadas, né? Por exemplo, a confiança, a reputação, a nova moeda social, né? Que foram criadas com isso, já que você não tem a questão mais do tete a tete, como a gente fala aqui no Ceará, né? E aí nós fomos começar a estudar que escalas existentes, né? Elas apresentavam uma baixa padronização, né? Para quem estudou como eu, por exemplo, para fazer uma questão, eu sou do Quant, né? Para a gente tentar fazer uma escala ficou muito difícil porque eram questões só para Uber, só para moradia, questões de, né? A questão de você encontrar só em países desenvolvidos e a gente está aqui na nossa realidade, como é que a gente conseguiria trazer isso para a nossa realidade, né?
E aí nós conseguimos entender que tinha um predomínio em questões em contextos desenvolvidos, concentração geográfica e cultural dos estudos. Com isso, a gente sentiu uma grande dificuldade de mensurar isso em questões emergentes. E aí surgiu a questão da gente desenvolver um framework teórico para colaborar, né, para futuros estudos, né, sobre mensuração na questão da economia colaborativa, né. Nós fizemos um estudo a partir do Web of Science, né, que aí nós pegamos alguns artigos e trazemos aqui, a partir desses artigos, nós conseguimos identificar algumas dimensões conceituais que fundamentaram essa mensuração, né? Trazendo algumas dimensões, elas podem ser padronizadas, né? Então, essa dimensão ela serve para todos os negócios de economia colaborativa, para os estudos, né? A gente começou a entender, né? E aí isso oferece diretrizes para esse desenvolvimento de escalas, tá? Fundamentação teórica do Belk, da Bostman, Sundara, né, um indiano, né, Sundarajana, né, e as abordagens principalmente psicologia social, comportamento do consumidor, economia digital e conceitos-chave como confiança, cocriação, sustentabilidade e motivação. Quando nós começamos a fazer toda a questão do arcabouço aí do ensaio teórico, quando a gente foi quebrando a nosso estudo, surgiram essas dimensões que elas eram muito similares em muitos estudos que nós encontramos dentro da nossa revisão. Percepção e valorização da experiência, motivação e barreiras à participação, né, as motivações externas e internas, aspectos éticos, sustentabilidade, interações peer-to-peer, né, que é ponto a ponto, e confiança e processo de co-criação de valor. Nossa metodologia usada foi um ensaio teórico, né? E aí nós fizemos de 2010 a 2025, que aí nós começamos a escrever que essa lacuna, né? Ela vai desde a criação da banda larga, da questão dos aparecimentos das dos primeiros aplicativos, né? A gente tenta criar aí uma história embasando o nosso ensaio teórico, tá? E aí, os desafios que nós encontramos aqui nesse contexto colaborativo foi que as escalas tradicionais exigem adaptações, né? E aí, essas questões de adaptações, para quem é de quant é muito difícil, né? A professora falou no início aí da gente trazer tradutores, trazer, né, para o nosso contexto aqui e ainda tentar ver depois, né, se não tem uma viés, isso é muito difícil, né, quando a gente tem que trazer para o nosso, né, então, isso foi um grande trava, assim, de quem quer trabalhar com a economia colaborativa, né, porque elas são muito contextos culturais de outro país e muito específicos, né, para determinados modelos de negócio. E aí esses controles construtos também, eles mudam de sentido com a evolução das plataformas, né? A confiança antes, a confiança era a confiança pessoal, né? Eu confio no fulano, agora a confiança nós confiamos no número, na numeração, né? Num número, numa estrela, né? O cara, eu nem sei quem é. Estou baseado só naquela reputação que o aplicativo me dá, né? E nós também outros, a diversidade de modelos, né? B2B, B2C, bens, serviços, global, local. E aí nós encontramos a necessidade de instrumentos modulares mais comparáveis, né? E também outra coisa 9 minutos, professor. Tá. E aí, dentre isso, as prioridades de pesquisa por dimensão, né? Percepção de valor, mensurar valor social, simbólico, experimental, experiencial, né? Que nós começamos a ver dentro desse estudo, né? Motivações e barreiras, ver estudos como propósito, autenticidade, né? Segurança de dados, ética, sustentabilidade, né? Autenticidade daqueles negócios que estão trabalhando com sustentabilidade, né, para evitar o greenwash, né, que a gente chama, né, só pintar, né, só pintar de verde, não, né, os consumidores veem que isso aqui é muito importante, em geral, né, independente do modelo de negócio. A confiança, captar construção e reparação da confiança, importante em todos os modelos de negócio. Engajamento, né? Isso é questão de motivação, porque as pessoas adotam tal tecnologia, isso a gente encontrou também uma grande similaridade em muitos estudos. E uma síntese dos desafios, né? A abordagem de desenvolvimento
contextualmente apropriadas, estratégias de validação transcultural, né, de trazer para outras realidades, não só a Austrália, como o professor viu, mas em outros países também. E outro desafio é essa validação desse conceito que a gente está trazendo hoje, né? Porque ele não foi validado. Nós só trouxemos aqui o desafio, né, para outros pesquisadores. E aí nós trouxemos aqui alguns modelos de negócio. O Airbnb, por exemplo, ele tem algumas dimensões, né, que estão dentro daquele estudo. O Uber também aqui, alguns estudos, algumas dimensões que estão dentro daquele estudo lá que nós trouxemos lá das dimensões encontradas. O BlaBlaCar também aqui é outro modelo de negócio, onde a gente consegue encontrar algumas dimensões que estão dentro daquele estudo. A metodologia, né, que a gente propõe lá é que tenha fases, estudo quali, né, para verificar se isso realmente, né, entrevistas mais quali, um Delfo, que seja, né, para grupo focal, para refinar se isso realmente o que a gente está trazendo, né, é válido, tem validade, a validação estatística, que é importante, e estudos pilotos para testar essa robustez, né? E as contribuições teóricas que a gente está trazendo nesse estudo, né, é o desenvolvimento de escalas específicas por dimensão, criar provas para cada eixo, né? Valor, motivação, ética, cocriação, confiança, que isso seja um estudo que a gente pode usar em qualquer modelo de negócio, em qualquer, né, questão cultural. Estudos longitudinais, né, a gente vê ali muitos recortes, né, mas assim, a gente dessa evolução, né, de quantos anos, o que é confiança lá há 5 anos atrás, né, que a gente teve essa mudança agora com IA e tudo mais, né, o que é que essa tecnologia lá atrás, o que é que ela responde hoje em cocriação, ética, né, o que é que ela cresceu nesse estudo longitudinal. Integrar IA, Big Data também, usar o uso de alguns algoritmos, né, escalas que tenham isso também, né, medindo sentimento, estudos integrando IA, explorar novos setores, né, além de transporte e hospedagem, educação, energia compartilhada, finanças, inovação pública, do setor público, né, trazer outros estudos também. Integração de diferentes áreas de psicologia social, comportamento consumidor. Isso, as contribuições reduzem a confusão entre métodos, né, evitando fragmentação que existe entre estudos. Criar base para pesquisas futuras, melhorar a forma de medir o valor colaborativo, instrumentos, isso serve de contribuição teórica também para o instrumento para gestores e plataformas digitais, benchmarks entre ecossistemas colaborativos, avaliação do impacto e ambiental desse modelo de negócio em certas regiões e apoio a políticas públicas sustentáveis, né? Fornecer indicadores padronizados, né? Para quem quiser usar e poder trazer outros estudos quânticos aí em outros modelos e outras áreas. É um ensaio conceitual, né? Sem dados empíricos, o estudo é teórico, ele requer validação estatística futura, os controles podem variar entre culturas e plataformas, né? A confiança será em qualquer um, mas em algum outro estudo, algum outro país, dependendo da plataforma, ela pode dar forte ou não, né? Quando a gente vai rodar um aplicativo estatístico. E essa dinamicidade, ela exige revisões contínuas, né? A gente vê IA de 3 anos para cá, por exemplo, a IA, ela muda, né? Assim, um boom, né? Que a gente vê de versões de IA que da 3 para 4. Eu, professor, eu sou da época que o Windows, né, era 95, 98, né? 2000, hoje é de 3 em 3 meses a gente já tem uma versão nova do IA, né? E aí, por isso que esse framework ele precisa ser atualizado, tá? A conclusão, né, ele tem 5 dimensões integradas, que a gente viu a partir do outro estudo de revisão. Essas dimensões aqui, ela oferece uma visão ampla, interligada da economia colaborativa. O modelo propõe integração interdisciplinar, unindo teorias da psicologia social, comportamento do consumidor, constitui uma base conceitual para o desenvolvimento de escalas futuras e representa mais uma pontinha, né, desse avanço na mensuração na economia colaborativa, ok? E aí oferece essa prática tanto para pesquisadores, né, quanto para gestores de plataformas, tá? Aqui as referências biográficas, aqui bem simples aqui na nossa apresentação de hoje. Tenho aqui alguns adendos para falar, né? Tipo,
Eu acho que foi nos cortes, a gente vai cortando, né, professor? A gente passa a ver, meu Deus, deu mais 16, né? A gente vai fazendo os cortes. Eu faço como meia culpa minha de falar mais de onde vieram esses artigos, né? Eu fui reler depois, meu Deus, veio da onde, né? A gente fazer, calma, veio daqui. Aí eu quis falar agora, né? Mas tem, tá? É porque nos cortes a gente vai, né, professor Marcelo? A gente vai meia-noite, meu Deus, faltam só 2 horas para mandar, né? Mas eu faço esse adentro do que eu tenho que me referir mais, de onde vieram esses artigos. Joia, professor, parabéns pela apresentação, parabéns também pelo trabalho. E, assim, o seu tempo, além de ter terminado antes, a gente ainda tem a moderação. Você, como professor, né, moderador dessa sessão, eu até deixei, não vou deixar ele à vontade, que ele pode falar mais um pouquinho. E a gente também está com um tempinho de sobra, mas parabéns. Eu fiquei pensando, enquanto fazia a apresentação, sobre essas transformações tecnológicas que a gente está vivendo, como são rápidas, né? Enquanto o professor falava, eu via a cabecinha de todo mundo assim, todo mundo dizendo, nossa, como que vai conseguir o framework acompanhar todas essas mudanças, que até quem é da área, de fato, de inteligência artificial, que trabalha também em sistemas de informação, já fica complicado. A gente vê as big techs, de vez em quando vem alguém, né, comentar, nossa, a gente não está conseguindo acompanhar, porque acaba sendo um desenvolvimento colaborativo, porque todo mundo vai participando, e com a internet, com o compartilhamento também de opiniões, o desenvolvimento, né, tem gente que fez e não sabia do potencial, porque algum usuário trouxe essa possibilidade depois. Então, é desafiador trabalhar nessa área. Quem estuda comportamento, né, nós como pesquisadores, a gente é incitado a ficar estudando isso. Eu acho que se a gente passar 4 meses, 5 meses sem ler artigo, meu Deus, já estou longe quanto tempo, né? É verdade, é verdade. Alguém da sala quer fazer alguma contribuição, fazer algum comentário sobre a apresentação? Fiquem à vontade, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos, vou deixar vocês. Vou tirar a pressão do início, coitada da professora Flávia, mas a gente ainda tem um tempinho aqui. A minha apresentação é próxima, eu tinha me preparado para colocar um pouquinho menos caso a gente passasse o horário. Então fiquem à vontade também, tá, gente? Por favor. Adeline, eu queria só fazer né, um comentário. João, parabéns aí pelo trabalho. Essa questão aí né, do consumo colaborativo, economia colaborativa, né, ela já tem aí um tempo de estrada, né, a gente já tem estudos aí no tempo, mas você me fala, eu acho que no início da sua apresentação, você disse que é um recorte da sua tese, é isso? Professor, ele foi. Nós pensávamos que iria ser a tese, né? Mas ela deu uma mudada e nós fomos para a adoção de Uhum. tecnologia. Aí a gente fica, né, como pesquisador, o que é que eu faço, né? A gente, vamos lá, vamos botar isso aqui para andar, né? Vamos dar para publicar. Entendi. Não, eu te fiz essa pergunta porque eu acho que a proposta era né, a criação, vamos dizer assim, de uma escala para economia colaborativa, né? Então, minha pergunta era se vocês tinham conseguido chegar nesse ponto, né? Dadas aí dados os grandes desafios, né? Que seria ter uma escala que conseguisse, né? De fato, decifrar esse fenômeno que, né, tem N entraves aí, dificuldades, né? E muito certamente, né, tem esse viés da tecnologia, né? Pensa bem, né? Pensando, criou uma escala sem IA, e agora a escala, né? E agora com essas novas tecnologias, como é que ele ia conseguir perceber isso? Então, mas então a coisa foi para o outro lado, vocês não chegaram a criar isso, né? Não, então ok. Mas é uma grande discussão, né? Até porque eu acredito que essa questão da economia colaborativa, consumo colaborativo, ele tem um viés muito forte aí na questão cultural, né? Porque por ser, né, um conceito criado ali em algumas regiões, né, em que essa questão do compartilhamento, né, é algo novo.
Quando a gente pensa em termos de Brasil, principalmente em algumas, né, em alguns estratos aí da população, o compartilhamento sempre existiu, né? Ele faz parte, inclusive, do dia a dia, né? Quando a gente tem lá, né, em algumas comunidades, por exemplo, compartilhamento de eletrodoméstico, né, compartilhamento de roupa, compartilhamento de espaços, né? A laje do fulano de tal, não sei o que do fulano de tal, né? O compartilhamento de roupa, essa coisa sempre houve. Então, essa questão cultural, né, essa marcação do contexto cultural é algo que também seria um grande desafio, né? E aí eu fiquei aqui pensando, falei, nossa, será que o João conseguiu chegar nesse ponto? Mas ótimo, então que bom. Era só mesmo um comentário sobre isso. Aí vocês sabem, né? Quando a gente começa a fazer isso, mas assim, não é só. Foi um trabalhão, né? Vocês sabem. Aí, uma coisa externa, não, vamos para outro canto, mas é a vida de pesquisador. Não, o Isso professor aí. Marcelo tirou a minha dúvida também, que eu estava, gente, como que vai conseguir fazer? Porque olha o desafio disso, viu? Fez a pergunta que estava aqui matutando. Eu falei, gente, será que conseguiu ou não? Deixa para os mais novos aí. Ele jogou a bomba, né? Jogou a bomba e saiu correndo, né, João? Exatamente. Mas parabéns. Obrigada pela participação, professor. A professora Flávia, o pano de fundo do SEMEAD é para os assessores, para os participantes identificarem, né? Para saber com quem eu falo em caso de dúvida. Ah, tá. Obrigada. É bonitinho, né? Eu sei, eu sei. É bem bonito. Muito bom gosto. Uhum. Olha, vou fazer agora aqui a minha, também tem o meu cronômetro. É, e aí a gente depois termina. Todo mundo me enxerga aqui? Tá Joia. na modo apresentação. Pronto. Conseguem ver agora? Sim. Pronto. Gente, assim como a professora Flávia, esse também foi um artigo enviado pela primeira vez, de forma isolada. Normalmente a gente faz com o nosso professor orientador, mas eu quis também me desafiar para ter um retorno de avaliação que fosse apenas para a minha percepção em relação à contribuição com o artigo. E é um desdobramento da pesquisa que eu venho fazendo dentro de vulnerabilidade do consumidor. O meu público hoje é o público idoso, então, quando eu trato de vulnerabilidade do consumidor idoso frente às inovações digitais, sempre vem a questão de golpes financeiros. Eu também venho da área bancária, então eu me senti na obrigação de falar sobre isso diante de um pedido, né, das pessoas. Quando é que você vai falar sobre golpes digitais? E dentro de um ambiente que a gente está hoje, de muito compartilhamento, então eu acredito que fez muito sentido e fiquei muito feliz com a aprovação. Dividindo aqui com vocês um pouquinho, né, do que é o artigo, essas preocupações com segurança, elas sempre existiram desde o advento do comércio online, aqui no Brasil, mais especificamente, a gente viu a liberação da internet a partir de 1995 e desde então a expansão do comércio eletrônico em alta, tanto que metade da população, de acordo com a pesquisa da IBAT Nielsen 2025, metade da população brasileira fez compras no ano passado, e isso é muito impactante. E quando a gente vê, né, o aperfeiçoamento da conectividade, a própria privatização das telecomunicações, eu vi nas outras apresentações também do professor João, falando em relação ao smartphone, como isso impactou, quando a gente fala de apostas também, as bets, a gente tem esse traço do smartphone bem forte na população, e como isso facilitou o compartilhamento de uma variedade de informações, né? A internet permitiu isso, transformou as nossas relações e a comunicação global. Por conseguinte, a gente teve uma facilitação das transações financeiras e, igualmente, de ações criminosas que encontraram na internet um terreno fértil para poder atuar. E à medida que a gente vai aumentando essas interações comerciais por aparelhos, né, como smartphone,
a gente vê indivíduos e organizações criminosas também se aproveitando dessa nossa baixa literacia da população brasileira, né? Tanto de, a gente ainda tem um nível de analfabetismo, principalmente quando a gente fala de Nordeste, mas a gente também tem um nível baixo de literacia digital, e isso envolve toda a população brasileira, e a gente vê a criminalidade se aproveitando disso. Tanto que a gente tem, de acordo com a Serasa, o relatório que saiu agora esse ano, mais da metade dos brasileiros foram vítimas de tentativas de fraude. Desses, mais da metade teve perdas financeiras, né, com ataques em cartão de crédito, Pix, boleto, além de roubo de dados por mensagem. Então, a gente vê uma intensificação desses golpes, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, falando dos mais recentes, a inteligência artificial, a internet das coisas, e como isso pode se intensificar. Então, esse é um ensaio teórico que teve como propósito explorar como as práticas modernas de marketing influenciam na vulnerabilidade do consumidor, né, consumidor adulto, consumidor independentemente da idade, e como essas práticas reverberam na sofisticação dos golpes frente a essas novas tecnologias, né? Então, foi um ensaio teórico com uma revisão narrativa da literatura com um enfoque multidisciplinar. Não pegou apenas de marketing, mas também pegou de outras áreas como direito e ciências da computação. Falando aqui um pouquinho sobre vulnerabilidade do consumidor, é um estudo já multidisciplinar, né? Começou no direito aqui no Brasil e nas últimas décadas a gente vê crescendo também no marketing. O conceito de Baker e colegas de 2005, ele é o mais citado, ele é o mais reconhecido, mas teve contribuições depois, como o de Hill e Sharma em 2020, e a vulnerabilidade, fora o que a gente entende na área do direito, que é de senso comum, a gente também trata como um estado que pode ser transitório ou permanente, em que qualquer indivíduo, independentemente das características, não tratando apenas de grupos específicos, pode vir a vivenciar em um contexto de consumo, estando em desvantagem nas trocas de mercado a partir de mensagens e produtos de marketing, num determinado contexto de consumo. E aí a gente também pode tratar a vulnerabilidade do consumidor compreendendo como um estado dinâmico que cada um de nós pode vivenciar, principalmente falando de ambiente digital, em que as transformações são muito rápidas e disponíveis para todo mundo, mas cada um pode vivenciar de acordo com a sua própria trajetória de vulnerabilidade. Então, diante dessas desigualdades sociais brasileiras que a gente vivencia, e aqui cada um de sua área do Brasil sabe quais são essas diferenças, e sendo a tecnologia igual para todo mundo, esse acesso ele pode trazer vulnerabilidades, porque as pessoas são diferentes, as condições são diferentes, e as formas, né, os estados, os fatores internos e externos também são diferentes para cada indivíduo. E tratando também da questão da dependência tecnológica crescente que a gente vivencia hoje, essa necessidade também de personalização do marketing não é só por uma questão das empresas de acessarem os seus clientes, mas também nossa, diante da quantidade de informação que a gente está vivendo hoje, de querer também ter um atendimento mais personalizado. Então, a gente acaba abdicando da nossa sensação de segurança para compartilhar informações e acessar produtos e serviços pelo ambiente digital. Falando da sofisticação dos golpes, nesse momento, a gente vê que a velocidade da informação e as facilidades desse acesso às informações, eles favorecem uma diversidade de práticas fraudulentas e a partir de técnicas ardilosas que são utilizadas para confundir o consumidor, aproveitam que a gente está habituado a esse ambiente digital e as práticas das empresas também para confundir a gente dentro da nossa própria experiência de consumo. E aí o Sarm e Black trazem isso, né, em 2023. Existe uma tendência natural da gente a acreditar na honestidade das pessoas,
com base na nossa própria probabilidade de sermos enganados. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só vai acontecer com os outros. E a gente acaba caindo no golpe. Fora isso, a gente também associa as experiências de consumo àquilo que a gente está acostumado. Então, a gente fala, não, as empresas de fato pedem um CPF, um e-mail. Então, a gente acaba se rendendo também a tentativas de golpe. Aqui, eu fiz um diagrama para facilitar, dentre as avaliações que eu recebi desse artigo, teve uma dica que eu achei muito legal. Infelizmente, a gente tem uma limitação, né, de páginas, então não deu para fazer isso no artigo, mas eu trago aqui na apresentação para tentar deixar mais claro as diferenças entre o hacker, que a gente conhece, que inclusive existem hackers brancos e cinzas, que são do bem. O hacker, na verdade, ele tenta buscar vulnerabilidade em softwares, então não é uma coisa que leva para a questão de comportamento humano. E a engenharia social seria o reiki humano, que é você, a partir da manipulação, né, persuadir pessoas e atacar vulnerabilidades psicológicas e comportamentais do consumidor. Então, existem diferenças entre esses dois conceitos do que é o hacker, né? E dentro também do que a gente entende de golpe financeiro, existem algumas técnicas que tanto o hacker de software quanto o hacker humano, ele vai utilizar. Então, a gente tem o phishing, que é dentro daquilo que a gente fala de phishing, de pescar, que utiliza golpes através de e-mail, o vishing, que é usando ligação de voz, o smishing, que é o SMS, mensagem de texto, spoofing, que é também usando o spoofing facial, inclusive com dados fictícios, então pode ser pessoas fazendo de empresa para poder pegar as informações e aplicar golpes. O roubo de identidade, ele já envolve roubo de identidade, né, real, dados reais. A extorsão por softwares maliciosos, que normalmente é muito ocorrida dentre os hackers tradicionais, mas também envolve engenharia social, quando a gente fala de alguns casos que a gente vê em empresas fazendo isso, fazendo aquele bloqueio de tela e chantageando o funcionário para poder aplicar golpes. E os tipos de golpes mais comuns, que são anúncios de notícias falsas. Muita gente me fala do anúncio de carro na OLX, que já caiu nesse tipo de golpe. Tem os comunicados, notificações e suporte técnico, que as empresas também normalmente entram em contato para agendar algum serviço, e golpistas também se aproveitam disso pelas vias digitais. O golpe do impostor, que a gente vê utilizando também um crachá, fazendo abordagens para poder aplicar golpe. Golpe do Pix também, muito conhecido agora. Golpe do boleto falso. Vi muito aqui na Bahia acontecer o golpe da Coelba, da Neo Energia, que as pessoas recebiam um boleto achando que estavam pagando a conta de energia, e na verdade não era, um golpe. Clonagem de cartões, que aí é o que a gente mais vê aqui no nosso dia a dia, e a publicidade e promoção de produtos em mídias sociais, que inclusive a UFRJ fez uma pesquisa agora, identificou em uma pesquisa em 2 meses, que 70% do que era feito, aplicado de golpe em redes sociais, usava inteligência artificial. E aí, isso também eu trouxe para o artigo para a gente poder tratar como um problema. Então, dessas inovações mais recentes que eu trago a preocupação é justamente por conta dessa transformação que a gente está vivendo tecnológica, essa aplicação de golpes que já vem aumentando naturalmente, ela pode ser intensificada quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que está extremamente avançada, inclusive vários consumidores usando para recreação. E a gente sempre acha que isso, né, normalmente o consumidor ele não tem uma ideia dos riscos que ocorrem quando a gente compartilha os nossos dados. Toda vez que eu dou uma palestra, uma aula, eu sempre falo isso. Gente, na minha época, e eu sou da época do professor João, eu sou do Windows 95, da sala de bate-papo do UOL, a gente não ficava falando com estranhos aqui fora e a gente também não falava na internet, não é? Não era uma coisa assim. Mesmo quando eu falava da sala de bate-papo do UOL, a gente marcava um encontro pessoal para saber se a pessoa realmente existia. E hoje a gente está acostumando-se
a postar nossas fotos do dia a dia, fotos de comida em status do WhatsApp. Assim, tá um compartilhamento muito grande. E como que vai ficar isso com essa intensificação de tecnologias que estão à disposição de todo mundo e essa baixa regulamentação que a gente está vivendo e a pressão ainda das empresas de querer nossos dados para tudo, né? Tudo que a gente acessa hoje na internet, a gente precisa fornecer um e-mail, um CPF, um telefone para poder acessar. Às vezes é só uma informação de uma empresa ou para fazer uma reunião. Aqui o Zoom, por exemplo, eu não tinha instalado no meu computador, eu tive que dar meus dados. Enfim, a gente está vivendo isso e é justamente essa crítica que eu trouxe a partir desse artigo para a gente conversar sobre. Considerações finais, essas estratégias mercadológicas, elas devem considerar as implicações éticas, né, de suas práticas para o bem-estar do consumidor. O uso indevido de inovações digitais amplia a competitividade, porém reduz a confiança do consumidor no ambiente online e traz prejuízos em grande escala, porque é diferente, existe a perda financeira aqui no mundo presencial, mas na internet é absurdo o tamanho do prejuízo. Após a exposição massiva de informações, o que as empresas fazem com os nossos dados? E será que as empresas, quando pegam os nossos dados, elas têm também sistemas de segurança para proteger, no caso de uma invasão, por exemplo? A gente também fica vulnerável na mão das empresas. E, dentro de tudo isso, a necessidade de esforços conjuntos na conscientização dos usuários quanto ao uso de tecnologias dentro do ambiente digital. Aqui as referências. Consegui também fazer no tempo. Achei que ia fazer menos, gente. Mas fica aí minha apresentação. Estou muito feliz de participar dessa sessão. Assim, acho que os artigos meio que conversaram, né? A Flávia começou, eu me senti super à vontade com o ambiente bancário. Depois veio também o professor Marcelo falando de bets e dessa vulnerabilidade do consumidor também dentro desse contexto. O professor João também trouxe várias interrogações para a minha cabeça. E eu vou deixar esse espaço aqui, professor, também como mediador, para fazer suas considerações. Ainda tem 8 minutinhos para a gente terminar. Você estava falando, eu lembrando aqui no meu período de tese, que aí onde eu fui realmente estudar foi um desenvolvimento de uma escala, né, em adoção de tecnologia na área de segurança pública, que é onde a gente trabalha também aqui, alguns estudos. E aí a influência social foi o mais forte, né, para você ver que hoje nós temos aí uma questão de influências, né, e os jovens, as pessoas são muito influenciadas por eles, às vezes, para as coisas perigosíssimas, né? E tá dentro porque o fulano usa, né? E aí as histórias, né, que podem, né, incitar outras pessoas a usarem, né? Você vê o perigo, né, dessa tecnologia. Hoje com IA, né, que a gente pode fazer uma voz, né? Diz que tem aquele crime, né, aquela ligação que não fala nada e você fica alô, 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 ali já está gravando tua voz, né? Então, para você ver o quanto a gente está, né, nessa, né, se não tiver um pouco de entendimento ali, a gente cai muito fácil hoje, né, em algum golpe que a gente está É vendo. aquilo que a gente fala, né, professor? Por isso que eu quis estudar o boca a boca, né? Que a influência que as pessoas têm, né? Se eu chegar e falar que isso é legal, né? O poder de influenciar uma outra pessoa, né? Com um simples print de alguma coisa que eu achei legal e postei, né? E cada vez esse boca a boca ele está se fortalecendo. As pessoas não param para averiguar realmente a informação. E aí vem questões de motivação, né? Por exemplo, eu estava vendo a questão do dinheiro fácil, né? As motivações são muito fortes, né? Do dinheiro fácil, do preço, né? Jogue só isso aqui, só R$ 10 e ganhe 1.000, né? Meu irmão, as coisas são várias, né? Várias que vão fazendo você cair, né? Na adoção da tecnologia, ir até a tecnologia. E é isso. E aí eu fiquei pensando até aqui na questão quando a gente estuda governança, né? A gente chama do agents e vítima, né? Até
até onde a vítima também é um estudo, não é para futuro, assim, até onde a vítima também ela fez por onde, né, ir até ali, né, até onde quanto de ganância, né, ela vai até ali, né, que a gente fica na governança, tem a empresa, o agente e a vítima, né, isso é interessante também. E aí tinha a figura, mas ainda bem que teve a figura, né, boa, boa, boa figura, eu sou louco, a figurinha que é da Quant gosta, do quadro. E aí, a questão, professor, é só algumas coisas para a gente deixar claro dos padrões obscuros, manipulações psicológicas, vieses cognitivos, a gente entender mais, abrir mais, né, essas questões, assim, para quem está lá do outro lado, né, que são os padrões obscuros, né, que são manipulações psicológicas, né, a gente sabe, né, mas quem está escrevendo sabe, né, mas quem está do outro lado é abrir mais, né, que são essas coisas para a gente entender. E só a questão de separar os eixos ali, nas considerações finais, né? O que é contribuição teórica, o que é contribuição, né? Para quem é preguiçoso como eu, professor, adoro, viu? Que a gente vai logo, tá. Tá bom? Mas a leitura é muito boa, muito tranquila, muito concisa. Filezinho para quem fez a sua avaliação, viu? Muito legal, obrigada. Não, e eu imagino que todos nós aqui, né, na sala, a gente tem a questão do prazo para entregar o artigo. Com as avaliações, eu li as avaliações, eu falei, gente, que óbvio, como é que eu não pensei nisso? E a gente, às vezes, como eu falei aqui a questão do tempo, aí a Flávia falou, não, é porque a gente ainda está raciocinando. Você está preocupada com o tempo, a gente está aqui pensando o que dá ainda para falar, né? E a mesma coisa acontece quando a gente está elaborando o artigo. A gente quer falar sobre um monte de coisa, mas fica se preocupando com a questão da quantidade de páginas, se está muito bem explicado, mas é um desafio bom, é gostoso, e é legal quando a gente vê outras pessoas que têm vivências diferentes da nossa, compreendendo um pouco daquilo que a gente quer passar. Essa sala aqui, de novo, agradeço demais a presença de vocês, a gente conversa na nossa pesquisa, um entende o que o outro está falando, porque está tudo muito bem conversado, assim, os temas, o pessoal da organização foi muito feliz nesse sentido, diferente da Nampad, por exemplo, não vi muito isso, mas aqui foi muito bacana essa conciliação. E nossa, eu precisei muito, eu super entendo quem é de Quant, eu sou muito quali, tá, professor? Eu gosto mais da questão interpretativista, eu gosto mais do pouquinho do comportamento, de ver nas entrelinhas, mas eu fiz, cara, realmente, uma imagem é mais fácil de explicar como é que se dá essa dinâmica dos golpes hoje em dia, como é que funciona nessa engenharia social, que para mim, de verdade, foi muito complicado achar. Quando a gente faz um enfoque multidisciplinar, que a gente pega várias disciplinas, esse óbvio para o marketing não é o óbvio para direito, não é o óbvio para sistemas de informação. E aí, quando a gente vê artigos separados, como é que a gente junta para a nossa área? Como é que a gente consegue explicar para uma pessoa leiga o que seria isso e como que o marketing responsável, que a gente tende a colocar o consumidor no centro, mas a gente muito pouco coloca a responsabilidade no marketing nessas atitudes, né? Então, fico feliz pelos comentários. A gente tem aqui, já está no nosso final, e fico feliz pela participação de todos aqui na sala. Muito parabéns a todos vocês, que a gente siga com as nossas pesquisas e que a gente também consiga, com as contribuições aqui compartilhadas, melhorar o nosso trabalho para outras mais novas pesquisas, né? Eu acho que está todo mundo na mesma direção. É só um começo de várias outras coisas que podem surgir a partir daqui. Então, muito parabéns. Tem alguém pela primeira vez aqui no SEMEAD? Acho Eu que sou não, a né? primeira vez de tudo, Ai, né? Flávio, que Até legal. falei que eu sou a primeira vez apresentando num congresso, e assim, só tenho a agradecer mesmo. Logo no início lá da minha apresentação, agradecer demais pela organização, me senti super bem acolhida, achei super bem organizado a forma de comunicação com vocês pelo e-mail.
quase não dormi, pensando, ai, será que eu não vou conectar? Será que, como é que vai ser os 15 minutos? Será como é que vai ser a receptividade deles? Assim, me senti super acolhida. Eu falei para a professora Deline que não sou do meio acadêmico, sou bancária há 20 anos, né? E fiz um mestrado e me apaixonei e emendei logo com o doutorado. E estou assim, já na metade, já terminei as 14 disciplinas, já estou para. Uau! Já tenho 2 artigos da tese escritos, só está faltando um, e sou apaixonada por Quant, né? Assim, tinha muita tabela para mostrar aí para vocês, muita coisa, só que em detrimento do tempo eu fui tirando, antes de começar 10 minutos antes, tirei um monte de tabela, tirei muita coisa, assim, porque quem é de Quant é muito visual, né? Mas, assim, me senti super acolhida por vocês. E obrigada, Marcelo, por ter deixado apresentar primeiro em relação, né? Eu estou bem adoentada e ele me permitiu apresentar logo. Mas estou super feliz. E aí, pessoal, parabéns a todos, todas. Vou ter que deixar aqui que meus alunos estão me esperando em sala, tá? 19h30, tá em Joia, cima. certinho Bom, também, super pontual. Muito obrigada, viu, gente? Vou encerrar aqui a nossa gravação. Tudo de bom para joia. vocês. Tchau, Até a tchau. Grande Boa próxima. noite. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Parabéns a obrigada. todos.